Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hubcast, Gestão e Inovação por Quem Faz. Hoje nós estamos com o André e Thiago aqui na mesa, pessoas, grandes nomes do mercado aqui em Cascavel. E também nós estamos com o outro Matheus aqui, para a gente poder iniciar o nosso episódio de hoje. Olá, olá a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui participando desse projeto e com figuras tão ilustres que vão contar um pouquinho para nós do trabalho que eles desenvolvem e que é bastante inovador, muito incrível. Só para puxar rapidão assim, para a gente poder desenrolar o nosso papo, André Luiz Grauman, formado no curso de Ciências de Informação, profissional na área de TI, com 18 anos de experiência no mercado e em desenvolvimento de software, desenvolvedor de sistemas, coordenador de equipe, gerente de desenvolvimento e empresário. Passou por empresas com atuações no segmento de agro, atacado, varejo e, em 2016, o software para a área de saúde, criando o Santé Sistemas, que é o que está na camiseta deles, quem estiver no YouTube assistindo. Então, por favor, se apresente-se e conte um pouquinho da história de vocês dois. Bom, eu vou começar agradecendo pelo convite, fiquei muito lisonjeado de estar vindo aqui participar. Maravilha. E contar um pouco dessa nossa trajetória, os sucessos, os nossos aprendizados até essa caminhada aqui. E assim como a gente se inspirou em vários amigos que também começaram a empreender, eu espero que isso ajude outras pessoas também. Nossa, com certeza, demais. Resumindo assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu vim para o Paraná com 18 anos e caí ali em Medianeira. Nossa. E em Medianeira ali mudou minha vida, assim, porque realmente eu não tinha um objetivo, assim, era o cara que, agora, faculdade, o que eu vou fazer? E deu bem certo que era um ano onde estava começando um curso lá de Sistemas de Informação, no antigo Cefet, que atualmente é o TFPR. E aí eu falei, cara, dos cursos, esse aqui parece que é o que eu vou gostar. E aí eu consegui passar no vestibular, comecei e ali realmente eu me encontrei. E aí quando você faz as coisas com paixão, tudo fica fácil, né? Assim, Flui, né? Flui, você começa a fazer as coisas com perfeição, não sei se a palavra seria essa, mas assim, com vontade. Sim, sim. Então, quem tem esse brilho no olhar começa a se destacar. E eu sempre fui um cara assim que me dedicava para tirar notas altas e tal. Consegui um estágio na Itaipu, o que também ajudou a mudar mais a vida, trabalhar numa empresa gigantesca. Sim. E depois de um ano eu vim para Cascavel, trabalhar numa empresa na área do agro. Na época, muito antigamente, em 2004, os caras trabalhavam era Palm. Já era uma novidade mobile, né, que o pessoal chamava. Então, foi assim, para mim era a tecnologia de ponta aquilo. E daí de lá para cá fui assumindo cargos, responsabilidades, fui me desenvolvendo. Até que chegou um momento em que eu falei, cara, acho que eu sou um bom resolvedor de problemas. Acho que está na hora de eu criar uma empresa e atuar num cargo aqui de dono da empresa para assumir novas responsabilidades, novos desafios. E aí encontrei essa pessoa fantástica aqui, que está do meu lado. E há 8 anos praticamente, aí, né, a gente fala casados, né? Os sócios é um casamento e realmente é. Mas espero que esse casamento seja duradouro, porque até o momento aqui de muitas conquistas, né, Thiago? Amém, isso aí. Rola a bola pra você agora. Eu acho que o André vem resumindo, assim, para todos nós, né? Começar agradecendo vocês o convite. Muito obrigado a todos. E o que o André falou, assim, isso tem muita verdade em tudo isso, porque a gente começa a pensar no amor. E quando você faz com amor, tudo pode se realizar. Uhum. Então tudo, porque você olha para as pessoas, no nosso Código de Cultura, desde o primeiro ano, em 2016, quando nós batemos as mãos e falamos assim, vamos montar a empresa, nós começamos a escrever o Código de Cultura. Então não é algo assim, poxa, depois a gente vê, não, a gente já imaginava o que nós temos hoje, às vezes até um pouco menos do que a gente conquistou, e a gente olhava assim e falava assim, poxa, nós queremos ter um código de cultura centralizado realmente no cliente, como a gente estava conversando antes, e aí começou a olhar isso e falava assim, poxa, é o meu sonho poder tratar todo mundo como eu gostaria que tratasse os meus pais. Uhum.
O meu pai tem 75 anos. Poxa, por que que eu vou tratar ele diferente do que eu trato vocês, do que eu trato os nossos colaboradores, do que eu trato a diarista? Não tem diferença nenhuma. É um amor que você tem que colocar naquilo para que realmente tenha sucesso. Então, desde o primeiro passo, a gente brinca, né? Professora, é a cuspida nas mãos e as mãos apertadas e falando assim, cara, é o que realmente a gente sempre sonhou e a gente alcançou. A minha trajetória, ela vem... vou falar menos, né? Deixar o André falar mais aí, ó. Normalmente é ele quem fala mais. Fica à vontade. Mas da trajetória, sim, eu sou de Foz do Iguaçu. Eu vim para cá para estudar, para fazer a faculdade. Fiz na Univel desenvolvimento de software também. E fiz a pós em marketing e vendas. E quando eu comecei no desenvolvimento de software, eu comecei a trabalhar na antiga Soft Pharma, hoje Linksys. Na antiga Soft Pharma. E desde essa época, minha irmã já trabalhava em uma distribuidora de produtos odontológicos, onde que nós vendíamos o produto odontológico para as clínicas. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de software, fiquei 4, 5 anos lá, não lembro certo. Saí, fui trabalhar com ela, fiquei 8 anos lá. Só que eu já tinha tentativa de montar a empresa de software por causa dela. Eu trabalhando numa empresa de software, queria montar a minha. Falei, cara, eu quero atender esses seus clientes. E graças a Deus, assim, fui trabalhar com ela, fiquei 10 anos trabalhando com ela na distribuição de produtos odontológicos, bastante soft skills, como é comentados, né? Bastante hard skills de tudo que tinha de conhecimento com pessoas e negócio. E aí falou, não, agora eu acho que é a nossa época mesmo de montar. E encontrei o André, já éramos amigos já, mas aí a gente montou a Santé em 2016. E aí tem o Fábio também, não podemos esquecer, tem um outro sócio, nosso sócio Fábio, um baita de um programador, desenvolvedor, hoje gestor também da equipe do desenvolvimento. Então ele é um cara sensacional, não podemos esquecer dele, senão ele briga depois que assiste o podcast e vai brigar com a gente, né? Vamos deixar aqui. E nós sentamos os três e falamos assim, vamos realizar esse sonho? Vocês me dão essa oportunidade de colocar em 100 consultórios aqui em Cascavel? O André falou assim, cara, eu toco o projeto, você me promete essas 100 vendas? Eu falei, prometo. Nossa, que responsabilidade, hein? Nossa senhora, cara! Eu falei, prometo, eu virei as costas, falei, ixi, agora ferrou, né? Agora você tem que prometer, agora tem que cumprir. E aí foi, hoje nós temos mais de 100 clientes em Cascavel, 137, em Cascavel. Então, assim, graças a Deus o negócio deslanchou e a gente tá aí no mercado bem forte hoje. Que maravilha. Falando agora desse processo de desenvolvimento, né, dessa ideia, vocês poderiam contar para nós como se concebeu esse projeto e de que forma foi a trajetória evolutiva dele? Como vocês desenvolveram isso, né? Acredito que no início eram várias ideias, como vocês conseguiram conciliar todas essas ideias em um plano sólido, que hoje é próspero, e desenvolver esse projeto incrível para a área da odontologia? Fala um pouco para nós, por favor. Eu acho que eu começo a contar e você complementa, porque essa história, ela vem... Como eu trabalhei nas dentais, em uma distribuidora, né, uma dental distribuidora de produtos, eu coordenava a equipe de vendas. Então eu vivia dentro dos consultórios. Então eu sempre fui vendedor de porta em porta. Batia, eu olhava no olho da pessoa para poder conversar e sentir as suas necessidades. Hoje tem vários nomes bonitos, consultor de novas contas, consultor. Eu era vendedor de porta em porta, que eu ia lá no consultório. Só que eu ficava esperando o dentista me atender, eu sentava na cadeirinha na recepção e ficava observando como que estava acontecendo ali. Na construção do nosso negócio, eu pegava o caderninho, a folhinha em branco, e começava a desenhar mais ou menos a tela que ela ia utilizar, o processo que estava acontecendo, eu anotava no descritivo, porque eu trabalhava nessa outra empresa e a gente tocando o projeto. Chegava de noite na casa dele, e aí o André chegava do trabalho também, camisa social já meio puxada para o lado, cansado também de trabalhar o dia inteiro. Falou, cara, senta aí que agora vem história, né? E nós sentávamos e começávamos a rascunhar. Não sabíamos nada assim de software, de desenhar projetos. O negócio era fazer acontecer. Então a gente começava a desenhar na mão, ele e o Fábio começava
a colocar essa ideia desse projeto no computador, né, desenvolvendo tudo, falou, opa, era mais ou menos isso, agora deixa eu começar a apresentar aqui, deixa eu ver esse protótipo, a gente chama de MVP, né, deixa eu começar a colocar esse MVP nas clínicas. Então, o projeto inicial, ele ocorria assim, eu ia para a clínica, sentia a necessidade deles, rabiscava no caderno e a gente sentava junto para poder analisar. Então, o André, eu fazia o sonho, eu desenhava o sonho que era ter a tela, aí eu vou deixar para o André contar, porque aí ele que falava assim, opa, isso aqui a gente consegue ou não para entregar, né? Então, agora é a área dele. Então, você falando aí, eu fui relembrando realmente a gente na salinha lá de casa, desenhando num quadro do tamanho da TV, assim, e gastando muita tinta lá, porque apagava, refazia. Mas eu tinha, assim, por ter passado por essas empresas de vários segmentos, então via muita coisa em comum, como o processo de compra, a venda, o controle de estoque, o controle financeiro, emissão de boleto, cartão. Isso é muito comum em todas as empresas. Mas eu não conhecia nada por exemplo, de uma clínica. O que ela tem que é diferente desse modelo? Poxa, a clínica, o carro-chefe, a gente falava, é a agenda. Então, a gente começou pensando na agenda. Vamos construir uma agenda, ela tem que ser assim, ela tem que ser fácil. E aí a gente buscava qual a tecnologia que vai ser utilizada, como que vai armazenar isso no banco de dados. O Thiago, ele imaginava o que seria para a secretária utilizar, como que seria uma tela fácil para ela bater o olho, saber qual é o paciente, para qual o doutor vai, para qual sala vai, se ela precisar mudar o horário, ser fácil. E aí, essa facilidade, às vezes, ficava complexa embaixo dos panos lá no sistema. Então, a gente, às vezes, negociava, cara, até aqui eu consigo, isso aqui, vamos abrir mão disso aqui por enquanto, vamos deixar para uma outra versão. E aí, eu me recordo que no meio desse processo a gente não tinha nenhum cliente, apareceu uma oportunidade e o Thiago veio, assim, ela precisa emitir carnê. Então a gente falou assim, poxa, mas a gente está focado na agenda, mas é uma primeira oportunidade, vamos largar a agenda e correr e fazer o carnê, que seria a parte dela emitir um documento para receber e gerar isso com código de barra, é tudo bonitinho. Chamava que era o carnê Casas Bahia, né? A gente fazia tipo aqueles carnê Casas Bahia. Não funcionava ela pagar no banco. Ela, na verdade, entregava para o cliente, parecia um boleto, mas era para o paciente pagar lá na clínica. Tinha até código de barras, né? Era mas mais tudo assim, fake, era tudo em desenho. Tinha escrito, pagável somente na clínica. Mas foi o que funcionou, né? Eu lembro a gente voltando, fomos para casa do nosso sócio, que é o Fábio, lá em Toledo. E na volta, aí a discussão de como que vamos precificar. Foi ali na volta de Toledo, a gente tinha uma noção do que os softwares concorrentes já completos cobravam. E a gente botou um valor lá, né, Thiago? E o cliente ficou disposto a pagar. E recebemos o nosso primeiro cheque. O pagamento foi em cheque. Nossa! E o motoboy foi receber, né? E o motoboy foi receber ainda. E assim a gente veio, assim, de lá pra cá, muitas coisas evoluíram, o controle das tarefas. Às vezes, melhorou também a nossa comunicação, então... Porque muitas vezes havia uma discussão não, mas isso aqui é essencial. Poxa, mas não é. Não é. Então... A gente meio sempre centralizou o cliente e o tempo. Poxa, isso aqui é essencial para o cliente. Beleza, eu consigo fazer isso daqui em determinado tempo. Vai atender ele nesse tempo? Então vamos fazer. Não, eu consigo esse completão, mas vai demorar demais. É possível a gente abrir mão de algumas coisas para entregar mais rápido? Então a gente sempre faz essa negociação e muito desenho. Hoje em dia a gente já utiliza ferramentas para fazer os desenhos muito mais próximos do que vai ser realmente entregue para o cliente. E minimiza erros no desenvolvimento. Sim. E porque assim, eu acho que nada na vida assim a gente pode fazer no imaginômetro. Putz, eu vou desenhar algo que vai ser bom para você. Beleza, pode ser que eu tenha um pontapé inicial. Mas se eu sentar com você e deixa eu acompanhar o seu dia a dia,
Deixa eu acompanhar, né, você na parte do RH, quais são as suas dores que está acontecendo com você? Vocês trabalharam desde sempre em cima do problema, né? Em cima do Em problema. cima do problema, vocês desenvolveram tudo e construíram toda essa ideia. Porque o que a gente fala, todo software, se você olhar nas nossas descrições que tem, o software ele foi construído de dentistas para dentistas. A experiência que ele tem é a gente sentar com o dentista e falar assim, tá, me conta. Quais são suas dores? Quais são as suas dores? Deixa eu resolver. A gente ia nas clínicas e começava a desenhar, poxa, e se a gente arrasta aqui? E se a agenda, a hora que você atende um paciente, ele já aparece na tela. Vamos marcar um retorno para ele? Porque muitas clínicas, um exemplo rápido, para a gente não tomar muito tempo nisso, mas um exemplo rápido assim, você vai lá fazer uma limpeza. Você lembra quando foi a última vez que você foi? Não faço ideia. Você lembra qual dentista que foi? Isso eu lembro. É um cara ali na esquina? Você lembra exatamente lá, ele ou não? Lembro. Então, por exemplo, mas ele entra em contato com você para te lembrar, para você retornar e fazer uma nova limpeza? Isso o já é sistema complicado. tem que entregar para ele. Isso entrega de uma forma que a secretária já faz isso naturalmente, porque você fez uma limpeza, ele atende esse paciente, o sistema fala assim, e aí, vamos marcar uma nova limpeza para você? Opa, vamos sim. Então daqui 6 meses eu entro em contato com você. Ele deixa pré-agendado, o sistema com a inteligência artificial já integrado com o WhatsApp da clínica, vai mandar uma mensagem para você. Vai mandar não uma única mensagem, vai mandar um vídeo do doutor lá falando, olá, faz 6 meses que você veio fazer a limpeza, você lembra? Vamos remarcar novamente? E aí, tipo, manda um vídeo, um áudio, um texto para ele pelo seu próprio WhatsApp da clínica. Tudo automatizado. Tudo automatizado e manda para ele. Então, a gente olha assim e fala assim, poxa, peraí, deixa eu pensar na secretária. Como que não vai ajudar a vida dela? A gente até brinca, né? Fala assim, sobra tempo para você tomar um cafezinho, né? Na hora da sim. Então, é pensar nela, é sentar com ela e falar assim, porque quem mexe mais, você trabalhou, é a secretária, é quem está ali na linha Na de... operação. Na operação. Uhum. O dentista, ele tem que sentar no mocho. Quantos dentistas são formados aqui? Ele tem que sentar no mocho, realmente é um profissional liberal, ele tem que produzir, ele tem que sentar, tem que tratar, ele tem que saber de gestão, com certeza, ele Sim. tem que saber de liderança, com Mas o certeza. reflexo principal tá ali no processo Tá que no- ele realiza, né? No As processo, operações porque que se ele entrega. não realizar, ele vai ter que Ele vai contratar ter alguém para Uhum. realizar. Isso Então- toma tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Porque os pacientes que ele acaba perdendo por não comunicar que tem que voltar a fazer uma limpeza novamente, ou Com assim, certeza. não necessariamente, claro, tem que fazer uma limpeza, mas assim, independentemente do procedimento, relembrar que ele precisa voltar lá de novo, não é só pela saúde bucal, nesse caso das pessoas, mas pelo bolso dele também, Com porque ele certeza. vai ter um cliente ali, um paciente dele vai estar retornando lá e pagando o procedimento que for fazer, ou enfim, qualquer outra coisa a mais que precisar. A limpeza é só o principal ali para que ele retorne. Porque Uhum. muitas vezes consegue encontrar alguma cárie no início, Sim. que seja mais fácil de resolver, ao invés do cara ter que fazer um tratamento de canal porque ficou Pois é. 2 anos sem ir lá fazer uma limpeza, né? Então eu acho que a ferramenta vem para ajudar também, de certa forma, o paciente, né? Se o Nossa. dentista Sim, manter tem isso uma aí. abrangência assim muito grande, não é só ao aspecto ali operacional da clínica que está utilizando a ferramenta, vai muito além. Observei através da fala de vocês, né? Tem essa questão da cuidade, da proximidade ali com o paciente, de lembrar o paciente, essa questão que o senhor colocou que é muito interessante sobre a análise, avaliação, tratar uma situação que está no início. Muito melhor do que depois ter que resolver e daí paga um valor muito mais alto do que se pretendia ou às vezes no momento que não dá para fazer isso, né? E é bacana escutar vocês falando sobre o início desse projeto, porque desde o início teve planejamento. Sentou-se, conversou-se sobre o construir. É muito importante isso no meio empreendedor, né? Só empreender, às vezes, não é suficiente, só ter vontade, né? Você precisa planejar, ter um trajeto, uma linha para onde você quer, o que você quer alcançar e aonde você quer chegar, né? Então, é muito bacana de trazer pessoas que falem sobre isso, né? Sobre o início da trajetória, que houve um planejamento e é necessário. Muito legal isso. Obrigado. Eu acho assim, só pra gente finalizar essa parte que eu acho que é essencial,
Kotler, né, que é o pai do marketing, que chama, ele fala que um cliente novo, ele custa 5, 7 vezes mais do que você manter um cliente ativo na sua carteira. Então, você vender de novo para o mesmo paciente é 5, 7 vezes mais barato do que você conquistar um novo. Um consultório, ele tem uma base de pacientes grandes que ele consegue vender mais. Então, nós entregamos esse valor para ele enxergar na sua base que ele tem uma mina de ouro que pode ser trabalhada com inteligência artificial 24 horas por dia, tudo automático pelo WhatsApp dele, por exemplo. Então, a gente tem que fazer eles enxergarem esse ponto de um valor e não algo que vem aqui para dificultar a gestão dele, como a gente havia comentado, né? Então, esse é a nossa meta e o nosso principal foco é enxergar valor em todo esse projeto, né? E eu vejo na sua fala também uma coisa que eu gostaria até de perguntar. Em relação à sua formação de marketing e venda, como que isso influenciou na estratégia de crescimento da Santé? Cara, tudo assim. Na verdade, foi tudo. Eu, como comentei, eu sempre fui o vendedor de porta em porta. Então, eu gosto de toque. Eu gosto de estar junto. Então, eu não conhecia nada do digital. Sério, foi extremamente assustador, assim, pra mim, quando falei, André, como é que eu vou vender um software pelo telefone ou pela internet? O meu era entrar no consultório. Não, você dá conta. Falei, tá, então, beleza, mas como? Então, eu já tinha feito a faculdade, a pós eu estava fazendo. Já tinha concluído. Já tinha concluído a pós, só que tudo que eu tinha no físico, eu trouxe para o digital. Isso foi um diferencial gigante para nós. Nós não começamos no digital do zero. Nós trouxemos esse amor, esse toque físico, esse olhar nos olhos, na entonação da voz, na importância daquela pessoa que a gente está conversando, que a gente faz isso no físico. Como eu trato todos os meus amigos, como você trata os seus amigos, a gente levou isso para o digital. Então, quando nós conversamos com o cliente, falou assim, de onde você é? Você não pode, você é dentista, você é do Sul. Sim, nós somos de Cascavel. Meu Deus, eu quero trazer você para cá. Porque encontrava aquilo que ele falava assim, poxa, ele não está tentando me enfiar um software. Sim. Ele está me mostrando a importância de ter um software. Então, toda a venda ela foi consultiva. Então, a pós que nós fizemos na época, acho que foi também a primeira turma que tinha de MBA lá da Univel, de marketing e vendas, era uma mesa redonda com vários vendedores da área da saúde. E a gente ficava trocando ideias, falou, poxa, eu faço isso, isso daí que você faz é legal, eu vou aplicar também na minha parte de vendas. Então, todas essas skills que a gente pegou dentro de todo mundo da pós, e eu falei, poxa, eu posso aplicar isso na Santé. Só que daí a gente começou a olhar, essa parte é bem legal, porque a gente começou a aplicar e falou assim, a gente ia para eventos e os caras me perguntavam, como que vocês fazem as vendas? É outbound ou inbound? Eu, não sei. Traduz. Você, como que tá o seu ticket médio? Como que tá não sei o quê? Um monte de LTV, CAC, um monte de coisas assim. Falei, cara, eu não sei, eu só tô vendendo. Hoje batemos 100 clientes. Ô, louco, parabéns, cara, 100 clientes já. Tá, mas me fala o que é inbound e outbound. Um que você corre atrás, outro que os clientes vão vindo. Não, o nosso só tá chegando. Nunca fui atrás de um cliente, assim, de ficar ligando. Um marketing boca a boca vocês acabaram fazendo. O marketing de boca em Vocês boca. Foi o de indicação. Se conectavam com um odontologista e provavelmente uma grande amigos que eles têm também são odontologistas e têm os próprios consultórios e acabam indo atrás também. Então vocês foram atrás e consequentemente as pessoas também acabavam vindo atrás, né? Acabavam vindo atrás, porque era micro-influenciadores na época que nem tinha essas coisas assim direito, né? Eram micro-influenciadores. Você tem o teu ramo de amigos que fazem o mesmo curso que você, e após você se formar, você vai trabalhar em uma clínica, e seus amigos também vão para outra ali, ou monta uma clínica, ou o pai tem uma clínica, tudo. Você mantém o seu grupo de amizades por um certo tempo, ou até alguns vão ficando mais sobra. E a gente começou a falar, poxa,
da onde tá vindo essa galera aí? Vamos levantando a mão, assim, né? Só não vamos lançar o site, né? Que se lançar o site... O site, a expectativa era lá em cima, né? Mas a gente tinha, né, a gente contou com a ajuda dos amigos mais próximos que eram da área, voto de confiança grande, e a gente respeitou muito isso para entregar um produto de qualidade. Familiares também querendo ajudar. Então, a mãe ia no dentista, já falava, ai, meu filho tem um software e tal. E o cara às vezes não tinha. E aí entrava em contato e acabava dando a venda também. Então, a gente teve, assim, muita ajuda dos amigos, dos parentes. E isso daí, os que a gente não conhecia, virou cliente, se tornaram amigos, indicam. É muito forte ainda o crescimento orgânico que a gente fala, né? Por realmente a pessoa se sentir que o sistema agregou valor e ela compartilha essa experiência com outro dentista e fala, cara, esse software realmente ele resolveu N problemas. Coloca lá na tua clínica e não vai se arrepender. Porque, igual você estava passando para nossa experiência, né? Eles também, em comum, se queixam de sistemas antigos. A gente começou antes da pandemia e a gente viu, assim, a pandemia, de certa forma, eu acredito que ela trouxe, assim, o pessoal precisando de acessar o sistema no celular. E os sistemas antigos, a pessoa tinha que ir lá na clínica, ligar um computadorzinho, servidor. Então, essa necessidade de mobilidade, do cara poder acessar a agenda em qualquer ponto, foi uma vantagem para nós. E o pessoal começou a sair de sistemas antigos e buscar os sistemas em nuvem, que a gente chama, né? Que interessante, que bacana. E é bacana observar também que através desse projeto que vocês vêm desenvolvendo, vocês transpassam dele essa ideia que vocês constroem de proximidade com o cliente, da importância que o cliente tem para o negócio e o reflexo que tem no negócio do cliente, porque quanto menos tempo ele precisar focar em questões operacionais, mais ele vai poder focar nos atendimentos, né, nessa proximidade com os seus pacientes, porque trazendo agora novamente a fala que o senhor fez, é mais fácil você manter do que você conquistar. Então, isso é muito, muito incrível. É uma coisa assim que dentro do processo ali de desenvolvimento de novos empreendimentos, é algo que realmente diferencia e é a curva ali. Muito bacana. Até hoje, assim, isso a gente fala, o nosso atendimento é a cara do Thiago. É uma pessoa fantástica no atendimento, ele realmente vem do coração esse desejo de, quando a pessoa levantou a mão pedindo uma ajuda, a gente se esforçar ao máximo para ajudar da forma que for possível. Então, desde os primeiros funcionários até hoje em dia, ele ainda monitora lá o atendimento, para que mantenha esse nível de atendimento alto. Quando a gente precisa, a gente fazer alguma orientação. Opa, olha, você atendeu essa pessoa dessa forma. Não, a gente não gosta assim. É dessa forma que até a gente fala assim, a palavra doutor, a gente vem eliminando assim. Doutor Tiago, doutor Pedro. Muitas vezes, ô Tiagão, tudo bem? A gente tenta essa abordagem um pouquinho mais como se fosse realmente um amigo, alguém, você... De proximidade, né? Uma proximidade não maior. Não algo tão frio como Sim. doutor, oi, olá doutor, tudo bem? A gente chama pelo nome. Raros casos alguém falou assim, a gente fala, às vezes entrava até um apelidinho, oi tio. Não, meu nome não é tio, é Thiago. Não, tudo bem, ô Thiago e tal. Então a gente se adapta rapidamente e as pessoas acham isso incrível quando a gente às vezes aborda de uma maneira até um pouquinho mais informal e tem dado bom resultado. Essa proximidade, o time de suporte, é uma galera jovem que já é mais acostumada nesse papo informal e tem dado bons resultados. Não fica um degrau, assim, de diferença daí, no caso, né? Digamos, como que eu vou elaborar essa minha ideia que eu criei aqui? É como se vocês e os pacientes estivessem ali praticamente no mesmo nível, né? Não tem essa diferença, a pessoa acaba se sentindo acolhida. E em relação a isso, que você, toda a sua fala, como é que você, as suas práticas, como que você utiliza isso para alinhar as metas da sua equipe com as suas? E a questão de inovação também, essas coisas. Hoje, igual o Thiago falou, de dentistas para dentistas, a gente recebe sugestões de melhoria e a gente vai adicionando isso num banco de dados, num Trello, onde a gente organiza isso. E o que a gente fala assim? Quanto mais pedidos teve de uma determinada função dentro do sistema, mais ela ganha prioridade. Então, por quê? Para no começo a gente também não se atrapalhar, é assim, o cara pediu um relatório no Excel de tal coisa. Tá, mas será que isso faz sentido? Não só para aquela clínica,
no nosso sistema tem que fazer sentido para todas as clínicas que estão utilizando. Porque a gente não tem recurso para fazer, às vezes, pontualmente, aquele cara está fazendo uma consultoria do Sebrae, o Sebrae pediu um relatório e ele vai usar só naquele momento e nunca mais. Ele passar isso para dentro, para a gente absorver, leva tempo, desenvolvimento e depois é descartado. Então, a gente sempre procura olhar o que vai atender o máximo de clínicas possível. E a gente tenta, às vezes, ele vem com uma ideia e a gente consegue melhorar ela. Então, a gente tem um banco vivo de ideias, a gente organiza isso, coloca a gente chama num roadmap, onde a gente coloca assim, as grandes entregas que vão ter esse ano, vindas de clientes, e a gente também, acompanhando o pessoal, a gente acompanha os concorrentes e acompanha as deficiências e o que no mercado está brotando, como a inteligência artificial. Ninguém estava, né, nessa linha, a gente falou, cara, aqui é uma oportunidade. Ninguém sugeriu, nenhum concorrente tem, a gente encaixou no nosso roadmap. Então, a gente falando sobre metas, né, é algo que vem constantemente na nossa cabeça sobre colocar algumas metas bem ousadas, né? Uma delas é o mercado exterior. Essas metas, assim, tem um pouquinho do desejo de cada um dos sócios, né? A gente estava conversando essa semana sobre isso, né, Tiagão? Algum tem um desejo de ser o software mais utilizado, e o mercado interno de dentistas é enorme. Então, assim, poxa, acho que faz mais sentido trabalhar para alcançar primeiro essa meta aqui, para depois olhar para fora. Então, a gente alinha isso, né? Então, vamos primeiro buscar ser o software mais concorrido, mais utilizado aqui no Brasil. E depois olhar para fora. Porque a gente tem, por indicação, às vezes, dentistas trabalhando na Argentina. Eles são brasileiros, mas estão lá, com clínicas lá, ou no Paraguai. Temos também nos Estados Unidos, Orlando, tem bastante brasileiro, dentista lá, e usando o sistema. Moçambique. Então a gente já está preparando, assim, o sistema já tem uma parte preparada para trabalhar com outros idiomas, mas nunca foi o carro-chefe. Mas a gente está sendo levado a atender porque os clientes estão indicando, que volta ao crescimento orgânico que a gente falou, né? Não precisamos ainda investir em marketing para atingir esse mercado. Mas primeiro nós vamos atingir aqui no Brasil, né? E tudo isso que o André falou, acho que faz muito sentido para o nosso planejamento estratégico, da onde que a gente quer chegar. Porque toda essa construção, ela tem um objetivo. Nós já viemos estruturados desde o início, eu acho que nunca colocamos a carroça, né, como meu pai fala, na frente dos bois. Então tudo isso vem com muito planejamento, muito estratégico e, poxa, vamos ser realistas aqui no mercado. Então, em 2016, quando fundamos a Santé Sistemas, que é a Santé Odonto, né, que é para clínicas odontológicas, em dezembro nós lançamos uma outra empresa, um outro produto nosso, que é o Santé Clinic, que é para atender clínicas médicas, fisioterapeutas, porque tinha muitos médicos utilizando a nossa plataforma, só que eles ficavam... Estética também, né? Estética, bastante. Eles ficavam tristes e olhar assim, via a URL lá em cima, um dente, alguma coisa. Então, nós criamos uma outra empresa, um outro software para médicos. Então, hoje atendemos mais de 5.400 profissionais da saúde, médicos, dentistas, esteticistas, farmacêuticos, biomédicos, da área da saúde. Então, esse nosso crescimento e essa nossa visibilidade, né, o Sebrae contatou nós em janeiro, fevereiro, mais ou menos, né? Nessa época, para concorrermos ao top 10 startups mais promissoras do Paraná de 2024. E na semana passada, né? Quinta-feira da semana passada. Quinta-feira da semana passada saiu o resultado e nós fomos classificados entre as 10 startups mais promissoras do Paraná. E agora vamos concorrer ao top 1 aí, Parabéns, né? parabéns. Incrível. Isso para vocês deve ser um alcance extraordinário, visto que a ideia, né, começou assim com um plano inicial de atender só um nicho específico, hoje já é abrangente. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse ramo, entendo um pouco das dores, das dificuldades que eles encontram e saber que tem uma empresa que está desenvolvendo um projeto que é de pessoas para pessoas, não é só a parte operacional, mas tem também essa conexão, trabalha essa conexão, é algo assim, como eu falei anteriormente, totalmente fora da curva, né? Outras empresas trabalham mais
num processo específico, né? Vocês já focam no profissional ali no final, né? Para que ele tenha atenção total e integral ao seu paciente, né? Não precisa se preocupar, desde que o resto a gente cuide dos seus pacientes. É isso aí. E vocês trabalham de uma forma bem... O mercado de vocês, na verdade. Independentemente do lugar que tiver uma clínica odontológica, os problemas vão ser praticamente os mesmos, né? Então, essa questão da expansão que você comentou, de atingir mais... Enfim, ser uma empresa, uma multinacional. De ser uma multinacional, eu acho que o mercado de vocês facilita muito isso, né? De questão das dores que os dentistas têm no Brasil serão os mesmos que os dentistas lá do continente europeu têm também, sabe? Tipo, eu acho que o meio, Facilita. assim, o mercado facilita. Até tem um caso, a gente tinha uma clínica, entrou em contato na Irlanda. E o sistema perfeito, funcionando. Aí ela falou, olha, mas a gente tem toda essa automação com o WhatsApp. E ela falou, olha, mas aqui na Irlanda o pessoal não usa o WhatsApp. Eles usam o e-mail. Vocês têm toda essa integração com o e-mail? Olha, hoje nós não temos. E aí entrou naquela questão, pô, só que vale a pena eu desenvolver? É algo que somente essa clínica... Porque aqui no Vai Brasil o utilizar. WhatsApp é o rei, né? Assim, Sim. agiliza muito a comunicação. E acabou que a gente não conseguiu encaixar no nosso roadmap essa funcionalidade. Abertamente falamos para o cliente, olha, eu achei interessante, porém eu não consigo fazer isso aqui. A gente deixa claro para que o cliente também, a gente não fique prendendo ele, se é uma funcionalidade essencial para ele. Se era uma clínica com 2 dentistas e uma falou, não, para mim isso é essencial. A outra, olha, para mim não é, mas a gente aqui, para não ter nenhuma discussão, a gente realmente então vai deixar para um momento posterior, quando vocês estiverem, nos avisem, né? Mas assim, era a única situação que eu me recordo, assim, de... É tudo muito igual. Pode ocorrer um processo ou outro na forma de se comunicar com o paciente, que talvez eles... Mas sejam 99% é igual, assim, né? São os casos raros, assim. Acho que as dores são registrar os procedimentos, os produtos que foram utilizados, o financeiro, para saber cobrar se o paciente pagou, se não pagou, emitir os recibos. É tudo igual. Né, eu acho que possivelmente a gente já tá chegando no final, cara, e tem história pra contar, assim. Professora, deveria ter umas Nem 5 contei do horas. site, hein? Tem umas 5 horas de podcast aqui, ó. Começar Agora no processo final, pode falar sobre o site, sobre o projeto de vocês, uma visão de futuro. Assim, eu acho que o resumo da Santé tem uma palavra, assim, que é tratar todas as pessoas como gostaria que tratasse os nossos pais. Isso é o que resume. Quando nós começamos... Eu sou muito emotivo, então talvez até, dependendo da hora ali, dá uma choradinha quando conta lá a apresentação de Código de Cultura. Porque nós, quando montamos a Santé e trabalhávamos no fundo da casa do André, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. A gente estava conversando com o pessoal do Hub One. Trabalhava de cueca lá, rapaz. Um calor danado e eu puxava ali, era... Barulheira. do céu, e barulheira, e vizinho tocando bateria. E eu lá ia atender, e aí, puxa, uma do Rio de Janeiro entrou aqui pra eu entrar em contato com ela. E fui pra entrar em contato com ela, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho que trazer minhas coisas do presencial pro digital. E eu lá só de cuecona, assim, pá. Fui lá e procurei funk. Coloquei um funk baixinho no fundo e músicas de pessoas trabalhando e ali batendo som de escritório e 2 caixinhas de som e aquela lá. Oi, doutora, tudo bem e tal, não sei o que, eu sou o Thiago. Doutora, você tá me ouvindo bem? O pessoal hoje tá animado aqui, né? Fui lá e fechei a porta e baixando o volume, assim, da caixinha de som e fui, assim, só deixei um funkzinho. Ela é cliente nossa até hoje, uma das primeiras clientes, a Ingrid. E ela sabe dessa história, muito legal, assim, que depois eu contei. Você me enganou! Falei, doutora, mas era pra uma boa causa, né? Você não tá feliz aí? Não tá contente? Não resolveu o seu problema? Não resolveu o seu problema, né? Tá com a gente desde 2017, 18, por aí. Então, quando a gente conta essa história, entra que nós se dedicamos muito, os 3, assim. Foram noites e noites sem dormir. Tem muito amor. E eu perdi o nascimento, os primeiros passos, o gatinhado do meu filho mais novo.
que minha esposa tinha acabado de ganhar o nosso segundo filho, né? Tínhamos acabado de ganhar o segundo. E eu ficava na casa dele até meia-noite, 1h da manhã, a gente discutindo projetos e fazendo e mandando mensagens e conversando. E eu não tive essa memória afetiva. Quando minha esposa mostra a foto, olha... E você lembra dele caminhando? Eu falei, nossa, é pra me sacanear, né? Eu já começo a chorar, entra depressão e balança muito, assim, o teu... Fala, poxa, perdi a criação de memória afetiva a ele desses primeiros contatos, desse primeiro tempo. Depois eu me perdoei, assim, coloquei que, né, eu não tenho como voltar ao tempo. Graças a Deus, né, se a gente olhar pela Santé, todo o nosso esforço, nosso amor colocado, né, estamos colhendo fruto com uma equipe. Você não tem noção, nossa equipe. Queria convidá-los a ir lá na Santé, se possível, assim, para você entrar lá e ver o que é essa nossa equipe. Essas pessoas são maravilhosas que estão lá dentro. Todas, sem exceção. São pessoas, assim, que para permanecer ali dentro, tem que ter um coração bom. Isso vem, então, desde essa criação, que eu não consegui ter com meu filho essa memória daquele tempo, mas eu consigo hoje construir novas memórias com ele que ele vai lembrar. Então, a gente vê do nosso passado, da trajetória do nosso passado, e olha para trás e fala assim, cara, tudo que a gente construiu, toda essa galera que tá com a gente, somos em 21 hoje, todo mundo que tá lá são amores assim que a gente vê que tá sincronizado todo mundo. Senão não permanece, senão não dá certo. Isso vem desde no início, essa sinergia ela continua a mesma. Continua a mesma até hoje, assim. É muito bonito. difícil manter, ainda mais com o tempo de tecnologia, né? O desenvolvimento acelerado dos avanços tecnológicos, ter essa cultura, assim, da forma como o senhor apresentou desde o início do projeto, é algo, assim, sensacional. Infelizmente, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria de ter 5 horas, né? Mas o nosso tempo ele é curto, mas foi suficiente para entender como vocês desenvolveram, esse projeto, a proporção que ele tem, o alcance que ele pretende levar. E eu gostaria que vocês trouxessem algum ensinamento, algum conselho que no início da trajetória de vocês, poxa, se eu tivesse recebido esse conselho, talvez algumas coisas poderiam ser diferentes, melhores, né? Porque já são boas, mas melhores. Então, por favor. Vou deixar você falar um pouco, né? Desculpa, quase eu chorei com seu relato aqui. Olha, eu gosto muito de pensar profundamente nas coisas e às vezes eu acho que elas acontecem no tempo certo. Então hoje é fácil olhar para trás e falar assim, se eu tivesse feito isso. Mas às vezes eu penso, mas eu não tinha talvez a maturidade que eu tenho hoje. Então eu acredito que as coisas acontecem quando é para acontecer. Mas eu estava num momento assim que eu estava gerente de desenvolvimento, estava ganhando um salário legal. Mas existia algo dentro de mim querendo mais. E isso foi necessário, assim, arriscar. Então, assim, eu saí para Santé ganhando muito menos do que ganhava. Você ganhava alguma coisa? Então a gente, é lógico, já tinha experiência, a gente se preparou, fez um pé de meia, colchão e muita pressão no Thiago para ele vender bastante, né? Esse era o meu porto seguro. Por isso que ele tá me chamando de senhor desde a hora que eu cheguei. Então, assim, e dedicação. Isso não importa se você está trabalhando como um funcionário, se dedica, porque a empresa enxerga isso, vai puxar você para cima também. Mas se não puxar, isso vai te motivar uma hora você romper isso e você criar a sua empresa. Se eu olhasse para trás, eu diria assim, poderia ter aberto a empresa antes. Mas eu também não tenho nenhum arrependimento de dizer assim, acho que eu estava numa fase de maturidade para ser sócio, porque a gente falou aqui de coisas boas, né? Teve momentos de atrito e que a gente superou, assim, acho que muito pela nossa experiência, por os dois já serem pais, o que também nos deu uma evoluída, né, espiritual e de relacionamento. A gente abriu mão desse tempo para poder trabalhar até 1, 2 da manhã, abrir mão de estar perto da família, mas era um esforço que a gente enxergou como necessário para atingir o que a gente tem conquistado hoje, né?
Passa a bola pra você. Foco e dedicação no alcance do objetivo. Acho que Exatamente. isso desde o início, né? É imprescindível para um empreendedor ou para quem tenha um espírito empreendedor, né? Ter esse desejo por Acreditar, ter romper o o desejo de desafio. acreditar. Pode ser que Sim. erra, mas corrige. Se o cara é competente, ele corrige os Sim. erros e vai para uma segunda tentativa bem mais preparado. Sim, é através deles que nós obtemos o conhecimento, né? Então, saber que esse processo se desenvolve dessa forma é algo, sim, muito incrível. Pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite, participado aqui do nosso Hubcast, nosso podcast. Matheus, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, André. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio daqui do Hubcast Gestão por Quem Faz.